Voltando então, né? Então, pessoal, boa noite. A gente vai dar início a mais um ciclo de palestras da Quarta Automotivo. E aí eu vou passar aqui no chat um formulário para preencher para a questão de presença e certificado que o professor Max vai elaborar depois que terminar o ciclo de palestra que ele está planejando. E daí, nesse formulário, fora, tipo, nome, né? Tem ali para você colocar sugestões de palestras envolvendo o setor automotivo que você gostaria que a gente trouxesse, tá bom? Muito obrigada, professor Max. Obrigado, Janaí, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a Jana, né, o Ronaldo. E, Ronaldo, nós temos que agradecer muito a Jana, porque, na verdade, a primeira pessoa que ela falou, professor, chama o Ronaldo. Aí tem os outros também, só chama na sequência. Então, legal, obrigado, agradeço a muito confiança. legal. Então, eu vou ter a deselegância de chamar um por um aí, da nossa turma aí, tá? Túlio, Laércio, todos aí que queiram contribuir, são muito bem-vindos, mesmo que acham que tem que ser em automotivo, meu não, especificamente. Tá? Bom, gente, vamos lá. A palestra de hoje, então, é de redes Zobus J19 e J1939, uma abordagem na visão do desenvolvedor, do especialista Ronaldo Lins Pereira, engenheiro eletrônico especializado em sistemas embarcados pela SAI, ele vai falar aí. Nós temos aí o senhor Ronaldo, ele é engenheiro elétrico, especialista em sistemas embarcados pela SAI Brasil, atua na área de desenvolvimento de sistemas embarcados desde 2012, enxerga a sua profissão como uma grande realização profissional e pessoal. O Ronaldo, eu posso falar, porque também assim, tem um grande amigo que é o Airan, né? Ele faz com paixão, isso é fato. Gosta de trabalhar em equipes e de trocar de experiências e conhecimentos, é muito cordial, pois vê nisso um grande atalho para se desenvolver cada vez mais. Além de tudo, né, claro, de contribuir com o desenvolvimento de amigos da profissão. Bom, o desenvolvimento dessa palestra nós vamos ter cerca de 45 minutos de apresentação, fica aí colocado para o Ronaldo gerir da melhor forma, acabar antes ou depois, ou no tempo, e depois a gente abre para o Q&A. Ao público. Ronaldo, fique à vontade, então passamos a palavra para ti. Tá bom, professor. O Airan já entrou. O Airan já está por aí? Está aí. O Airan, bem-vindo, hein? Deixa eu começar aqui. Já está aparecendo para vocês já a apresentação? Sim, está aparecendo aqui, Ronaldo. Beleza. Bom, inicialmente o professor tinha me convidado para uma palestra sobre sistemas embarcados, né? E, infelizmente, eu não tinha condições de fazer nesse momento, né? Estava bastante atarefado e aí eu propus essa apresentação de Isobus, que era algo que eu já tinha mais ou menos preparado, acrescentei mais algumas coisas. Então, fica para uma próxima oportunidade aí, quem sabe o professor me convida novamente. Vou dividir a apresentação em 12 partes, e aí a gente vai passear um pouco aí sobre os conceitos do Isobus, por que foi criado, falar um pouquinho sobre o CAN, J1939, que basicamente foi a base, né, do Isobus, e aí entrar um pouquinho em aplicações e algumas dicas de desenvolvimento. Como o professor já me apresentou, meu nome é Ronaldo Lins Pereira, sou formado em engenharia elétrica, especialização em sistemas embarcados. A minha experiência
oficiais, assim, com registros, né? Desenvolvimento de equipamentos para segurança bancária, controle de acessos e correlatos, desenvolvimento de equipamentos para agricultura de precisão, e atualmente eu estou trabalhando com desenvolvimento de software para veículos automotivos, captura de interface de comunicação, interface eletrônica e também um pouco aí com levantamento de requisitos. E faz mais algumas coisas também. Bom, o que vem a ser o ISOBUS, né? Oficialmente ele é ISO 11783 e é baseado na J1939, visa prover uma padronização de interconexão entre equipamentos voltados para a agricultura. Atualmente é dividido em 14 partes, que aborda desde a camada física, passeia aí pelo protocolo de transporte e aplicações. E por que de se padronizar isso, né? Quando você tem uma padronização de equipamentos, você facilita que diferentes fabricantes possam interagir dentro de um mesmo barramento de dados, né? E também você tem um maior controle e conhecimento dos resultados esperados aí de um sistema conhecido, e aí uma consequência disso seria o ambiente controlado. E quem garante essa compatibilidade entre equipamentos? Porque não somente a norma, né, não é o suficiente para você garantir que todo mundo vai implementar da mesma forma, né? Acaba, por mais que você tente criar uma norma, padrões ali, acaba cada um tendo interpretações diferentes e nem sempre o resultado é o esperado. Então, com base nisso, a AEF criou um evento chamado PlugFest, que é onde se reúnem os fabricantes para poder fazer ali, eles fazem algumas rodadas de testes, e aí você começa a saber como seu equipamento se comporta entre por exemplo, diferentes terminais, ou, por exemplo, como ele se comporta com outros ECUs no barramento, se alguém está tomando muito tempo do barramento, né, se o busload está alto, se não está, e a compatibilidade também, porque você tem a parte gráfica, né, do ISOBUS, e entre outras coisas. Bom, essa foto é minha clássica, a maioria das apresentações o pessoal coloca, que é para mostrar o porquê, né, qual foi o motivo, né, de se criar essa padronização. Então, como a gente pode ver nessa imagem, são vários equipamentos, vários monitores aqui, né, vários displayzinhos e tipos de controles, botões, que se torna algo muito difícil para você poder dar uma manutenção, né, para poder ter um uso no dia a dia, além da redundância de equipamentos, esteticamente desagradável também. Eu estou olhando um pouco para o lado aqui, porque eu estou com o monitor aqui do lado, tá? Bom, e aí com o advento do ISOBUS, a gente pode observar que agora você tem os recursos de display, de monitor, tudo centralizado em um único equipamento, que é conhecido aí como Virtual Terminal, ou Universal Terminal, e dentro desse Universal Terminal tem o Virtual Terminal também. É um computador de bordo aí bem parrudo, né, voltado para essa área. Então, com isso, você garante aí que você torna os equipamentos destinados a essa área cambiáveis, né? Então, você pode inserir ou retirar recursos, plug and play, sem nenhum problema, e é como se fossem aplicativos, né, instalados. Então, uma ECU que é conectada numa rede ISOBUS, ela pode criar um aplicativo e interagir através do terminal. Essa imagem demonstra aproximadamente aí como que é a montagem do ISOBUS. Então,
A gente tem um barramento Isobus, que ele contempla em alguma, só chama de teco, né, do Tractor ICU. Tem um joystick, em alguns casos usa esse joystick, outros não. Você também pode ter a redundância desses comandos do joystick no Virtual Terminal. E aí, como eu comentei, né, por exemplo, essa ECU aqui do implemento, ela se conecta através desse conector que é padronizado pela parte 2 dessa norma. Então, todo equipamento, todo trator que tem o ISABUS tem que ter essa tomada na parte de trás. Com isso, você coloca a sua ECU em contato com o terminal e instala o aplicativo. E aí você pode usar somente o Virtual Terminal, pode usar os serviços de Task Controller, File Server. Aqui é um exemplo de um aplicativo aí no Virtual Terminal. Então ele é bem padronizado assim, né, dessa forma, né? Você tem um datamask centralizado, os soft keys que geralmente ficam nas laterais. E aí a sua aplicação ela pode tanto rodar em background, foreground, né? Você pode somente instalar seu aplicativo e aí geralmente o tratorista ele vai olhar mais ali para a tela do computador onde mostra essa tela. Aqui é um exemplo de funcionamento do Task Controller. Então, se a gente olhar aqui, ele tem todas as informações do trator, né, velocidade, quanto que ele já percorreu. Aqui nessa parte que está mais verde, né, algumas amarelo, azul, mostra a população plantada nesses pontos, né, e aí aonde ele ainda está plantando. Que mais? Aqui é um exemplo de aplicação do Task Controller, onde ele está demonstrando aqui, o trator está passando por cima de uma área que já foi plantada. Então, as duas últimas da direita são as seções, né, que é dividido em seções, onde ainda está ocorrendo o plantio. Quando ele entrar nessa parte verde que já foi plantada, ela vai ficar tudo cinzinha, que significa que houve um corte, que aí o pessoal chama também de corte linha a linha. Uma outra aplicação para o Task Controller é o mapa de prescrição, onde antes de se iniciar o plantio, e aí tem o papel do engenheiro agrônomo, ele monta esse mapa e carrega no terminal, e aí, feito isso, ele inicia uma tarefa, né, e aí é dependente de geoposicionamento, e ele vai logando, né? O serviço Task Controller vai controlando isso. Aqui é mais um exemplo do Task Controller também bem clássico também, em todo lugar você vai encontrar isso, que ele está mostrando que aonde tem o serviço do Section Control, né, do Task Controller, que é o TCSC, ele faz o corte da linha certinho, né, então você vê que ele não transpassa aqui onde já foi plantado. Na foto de baixo, já ocorre já esse tipo de problema. Bom, vou falar um pouco sobre o protocolo CAN. Na verdade, não é bem, é só a parte que interessa mesmo para a gente, né? Que aí, no caso do Isobus, ele usa o CAN 2.0B, que possui um campo de decisão de 29 bits, que é basicamente onde é feita a arbitração da mensagem, né? Onde é feito a prioridade das mensagens. O CAN, ele tem um payload aí de 8 bytes, então você pode trafegar de 1 a 8 bytes, e como a gente pode ver, tem um overhead bem considerável, né, em relação ao CAN.
mais um pouquinho da parte elétrica, né, sobre o bit dominante e recessivo. Também é usado no momento da arbitração da mensagem. Em caso de concorrência, o nó que enviar o primeiro bit dominante ganha o barramento. E como o CAN ele é um protocolo multimaster, né, ele não tem um master que controla, que faz o token ring, né, que faz aquele pooling na rede. Então, a maneira de se determinar, né, para não gerar o mínimo de conflito é através de prioridade de mensagens. Normalmente, os transceivers, eles monitoram, normalmente não, acho que é regra, eles monitoram ao mesmo tempo que está enviando a mensagem, justamente para poder saber se ele pode entrar, se ele pode continuar ou não na rede. Aqui é um exemplo de como que é montado uma rede CAN, na verdade, não necessariamente Isobus. É relativamente simples, né? Você tem um microcontrolador que ele pode ter um periférico CAN, e se ele tiver esse periférico CAN, basta você conectar esse transceiver, e aí o transceiver vai fazer a troca de nível elétrico, né, entre o CAN TX e CAN RX do microcontrolador e esses níveis elétricos apresentados aqui. É o que está na rede CAN. Nas pontas da rede tem que ter um resistor de 120R. Em alguns casos é resistor ativo que eles colocam. Então toda ECU tem um transceiver CAN, que é a interface entre o microcontrolador e o CAN bus. Geralmente aí a parte do CAN pode ser 2 fios, onde só tem o CAN high e CAN low, ou a 4 fios, onde também carrega aí a parte de alimentação. O Isobus, ele carrega a parte de alimentação, então ele é a 4 fios. A outra coisa aqui também é que todas as mensagens que são enviadas que entram na rede CAN, todo mundo que está na rede pode fazer a leitura daquilo, apesar de ele ter identificador de endereços, né, IDs, todos as ECUs que estão na rede, estão conectadas na rede, ela pode receber. Então, a gente imagina o seguinte, eu posso entrar na rede e querer monitorar só 2 tipos de IDs, né? Mas, poxa, eu vou receber um monte de mensagem CAN que para mim é lixo, né? Não interessa. E aí, se eu tenho uma ECU, um controlador ali de pouca capacidade, eu vou começar a ter problemas com isso. Então, uma forma de se contornar isso é que quando você desenvolve o seu equipamento, você já pode registrar no periférico CAN quais são as mensagens, quais são os IDs que você quer resolver, que você quer receber. E aí, a partir disso, você só tem uma interrupção no seu software, você só é notificado, né, só gera esse evento, quando chega aquela mensagem somente. Então, você pode colocar equipamentos aí, controladores com poder de processamento menor, que aí ele pode usar esse recurso. Aliás, deve usar. Vou entrar um pouco aqui no J1939, que basicamente ele usa o CAN-frame para fazer a parte de baixo nível, a camada física. E o que vem ser a SAI J1939, né? Se for trocar assim em miúdos, ele basicamente ele é uma espécie de idioma, né? Ele define como que a application layer, né, como que as camadas mais altas podem interpretar aquelas mensagens. E aí, para ela poder fazer a interpretação das mensagens, né, tem o seguinte conceito. Naquele campo que a gente viu anteriormente, que era o campo de decisão, você tem 29 bits para poder criar um ID.
E dentro desse ID, tem 3 bits, que são os de prioridade. Então, mais para frente, a gente vai ver que toda mensagem, essa J1939, ela tem uma prioridade. E os pontos ali, que tem o PGN, que é onde agrupa os parâmetros que vão ser trafegados no payload, né? E tem o campo SA, que é o source address, que é o emitente aí, o cara que está enviando a mensagem, coloca o endereço dele, quando é uma mensagem do tipo unicast. O que mais? Então, aqui é um exemplo de como que é montado aí um PGN. A gente tem aqui, eu coloquei aqui propositalmente, né, 2 tipos de mensagens. A primeira, que é do tipo request, EA00, então o PGN dela é o EA00, e tem uma mensagem que é de ETC2, que é F005. E aí, o que acontece, né? Por que eu escolhi esses dois PGNs? Para observar o seguinte ponto. O campo PS, ele altera de acordo com o campo PF. Então, por exemplo, mensagens que são menor que F0, o campo PS é utilizado o Destination Address. Em casos de mensagens que são maior ou igual a F0, é usado como uma extensão do grupo, e aí acaba se tornando uma mensagem do tipo broadcast, né? Então, eu não tenho um destino específico para todas na rede. Bom, como eu falei aqui, né, na parte do PGN, ele determina um grupo de mensagens, de sinais que vai ser trafegado no payload, que é o campo de dados. E aí, na SAI-J1939, quem determina isso são os SPN, que eles são usados como identificador dos sinais CAN contido dentro dos campos de dados. Os SPNs, quem agrupa eles são os PGNs, e descrevem, e dentro do SPN é descrito coisas como posição inicial do bit, comprimento do sinal em bits, escala, deslocamento e unidade de medida. Então, como a gente tem somente 8 bytes ali para poder trafegar no payload, a gente, quando está desenvolvendo, trabalha demais com bit field, né, com nível de bit, né? Então, essas coisas que é máscara de bit, todas essas loucuras aí que a gente vai aprendendo, ele tem que ser utilizado aqui. Eu peguei um exemplo do SPN para a gente poder visualizar como que funciona. Então, dado uma mensagem aqui, que o PGN é o F004, né? Ela tem o seguinte SPN. Cadê o SPN dela aqui? Agora me perdi. Ela determina esse grupo de parâmetros aqui. No caso dessa mensagem, ele está mandando aqui somente 2 bytes com informação útil. O restante pode ser descartado. O dado que é a informação útil é o SPN 190, que é o Engine Speed. Então, somente esse ponto é que interessa neste caso. Eu já comentei sobre a parte dos campos, mas o que quer dizer essa mensagem, né? Então, aqui a gente pode olhar pelo PGN, que ele agrupa um grupo de SPNs, né? E aí, no caso, a gente só interessa o 190, então a gente procura na norma quem que é o 190, né? Então, ele explica que o SPN 190 está dentro do PGN 61444, o bit start dele, dentro daquele payload de 8 bytes, é o bit 24, tem tamanho 16, com resolução 0.125. E aí ele dá o mínimo e o máximo, o fator é 0. Então, se a gente pegar essas informações que estão aqui
e fizer o cálculo, a gente vai descobrir que, na verdade, esse cara está rodando a 3.330 RPM. Bom, ali foi mais um overview, né, do que é, para contextualizar o que é a SAI J1939. E a Isobus, ela é fortemente baseada nisso. Ela utiliza alguns PGNs ali, que, se não me engano, são PGNs proprietários dentro da J1939, e aí pegou esse pequeno trecho e divide, e se utiliza para trafegar o Isobus. Eu destaquei algumas partes aqui que eu considero que a base, né, para você poder ter um sistema Isobus seria implementar a parte 3 e a parte 5. E a parte 6, porque a parte 6 é onde você coloca o seu aplicativo, onde você instala o seu aplicativo no terminal virtual. Todas são importantes aqui, mas essas 3 aqui seriam as principais para você rodar, não quer dizer que você está dentro da lei. A parte 10 fala sobre o Task Controller e a parte 12 sobre o serviço de diagnóstico. Isso aqui, serviço de diagnóstico e essas outras 3, a parte 3 e 5 seria o mínimo aí para você poder, esse é o mínimo que eles chamam para você poder trafegar, né? Toda CF que busca uma certificação deve implementar essas partes da norma. E aí, por que desenvolver aplicações Isobus? Aí eu vou entrar um pouquinho mais aqui, acho que é mais, talvez seja até uma opinião mais particular, mas o que eu imagino, né? Imagina um parque enorme de equipamentos que já está em uso, né? Porém, sem uma integração entre eles. Essa malha está fechada e que você pode ser capaz de inserir o seu produto ali naquele meio e automatizar esse sistema, tornar o equipamento uma malha fechada, preenchendo uma necessidade existente e que pode tornar o plantio muito mais eficiente. Imagine prover uma solução alternativa com um custo bem menor e direto ao ponto, atendendo a necessidade do cliente. No campo, né, aí eu me refiro aqui onde eu tive maior experiência, que é com o produtor rural brasileiro, é comum você encontrar tratores com terminal Isobus, porém isolado do sistema de plantio. O que isso quer dizer? Que está tudo preparado, só que ainda não é 100% utilizado isso, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, você tem essa informação lá, você tem um produto, você já tem um controlador, um implemento, mas você não conversa Isobus. Então, você vai ser obrigado a instalar um monitor alternativo, vai ficar muito parecido com aquela foto que a gente viu, onde tem uma certa redundância de vários equipamentos fazendo quase que a mesma coisa, né? Então, isso eu enxergo como uma oportunidade para a gente chegar e desenvolver um produto e entrar nesse mercado. E fora também que a gente consegue aí atuar junto com potências aí do ramo da agricultura. E quais são as barreiras para o desenvolvimento de aplicações de Isobus? A principal barreira é o acesso aos equipamentos. E o custo de um terminal Isobus, ele é muito alto, e a maioria dos recursos são vendidos separadamente, né? Então, o recurso do Task Controller, ele é vendido separadamente, ele é um serviço, né? Então, você pode ter um terminal, mas você não vai ter o Task Controller, porque você tem que comprar. E se você comprar o Task Controller, provavelmente você vai precisar de uma antena de precisão, aí você vai precisar de um RTK e contratar um serviço também de geoposicionamento. Além do mais, né, uma vez que você desenvolveu, você está dentro do escritório, você precisa de testar isso no mundo real. E aí é que vem a dificuldade, né, onde você vai encontrar um trator, né? Geralmente só nas fazendas, e isso fica a uma certa distância, não está próximo dos grandes centros. A menos que você tenha um bom laboratório, né, voltado para isso. O custo de cabos e conectores também é muito alto. As normas têm um custo bastante elevado. Aí aqui eu deixei um adendo para poder optar pelas normas em inglês. Por quê?
eu tive a experiência de utilizar as normas em português, né? Só que tem um problema, eu considero um problema grave, porque eles traduziram até os termos técnicos, né? E aí é uma dificuldade depois para você encontrar as coisas, né? Por exemplo, em todos os lugares que você procurar informação sobre Isobus, você tem um elemento, por exemplo, que é o Working Set Master. Aí você vai procurar na norma, tá lá como conjunto mestre de trabalho, conjunto trabalho-mestre, alguma coisa do tipo. Então, assim, todos os termos foram traduzidos juntos, né? Na minha opinião, isso é uma falha, né? Não deveria ser dessa forma. Acho que termo técnico, pelo menos o termo técnico, deveria permanecer da mesma forma que é o conhecido, né? As ferramentas também, destinadas para Isobus, também têm um custo muito alto. Você não encontra biblioteca open source confiável. A única que tem é Exagelib, eu confesso que eu nunca consegui colocar para rodar isso. E quem já tentou usar também teve muitos problemas, não foi algo muito fácil. Então, não perdi muito tempo com isso. E aí, você tem um custo de adquirir uma biblioteca Isobus. Perdão. Você tem um custo de adquirir uma biblioteca Isobus ou criar uma biblioteca proprietária, né? Para ambos os lados você tem custo também. Custo da sua hora, né, na hora do engenheiro, ou o custo para poder adquirir o equipamento. Fazendo um jabazinho aqui, né? Eu fiz um artigo, tem um artigo meu publicado no Embarcado sobre esse assunto, onde eu entro um pouco mais nos detalhes sobre a parte 3 e 5 do Isobus. Por onde começar a desenvolver, implementar o básico da P5, né? Então, ela é relativamente simples, né? Possui poucos PGNs, para poder implementar essa parte. Uma outra coisa que você deve fazer é criar um nome para o seu equipamento. Então, todo o processo, toda vez que você entra numa rede Isobus, você deve solicitar um endereço, né? E para você solicitar esse endereço, você tem que passar o nome da sua ECU, que é por ali que o Virtual Terminal vai saber do que se trata, né? Então, por exemplo, aqui você vai falar de qual grupo de indústria que pertence, se possui um endereço autoconfigurável, que isso quer dizer? Que se a sua ECU ela é capaz se ela tem um endereço fixo, ou se ela é capaz de entrar na rede, e se ela encontrar um conflito, ela simplesmente troca aquele endereço e solicita um novo endereço. O que mais tem aqui? Então, todo isoname, né, ele tem um número de identidade, que seria uma espécie de serial number, o código do fabricante, instância de ECU, instância de função e função. Então, por exemplo, recurso como Task Controller, é por aqui que ele vai identificar que se trata de uma ECU que possui esse serviço, e ali ele já começa uma troca de informações, tem um handshake que você tem que fazer, para poder já montar um mapa. Então, eu passei até uma situação engraçada, né, porque a gente montou o isoname, mas não tinha se atentado a isso ainda, e aí, toda vez que o Isobus subia, ele subia com uma mensagem, com uma aplicação que não era nossa, né? Então, a gente teve dificuldades para poder ativar o Task Controller, né? O serviço no momento do plantio. Então, o método para poder reivindicar um endereço é esse diagraminha. Então, a ECU entra na rede, aguarda por uns 250 milissegundos, mais um hand delay ali, um tempo randômico. Depois que teve esse timeout, ela reivindica o endereço e aguarda novamente por um período. Depois que ela conseguiu esse período que não teve problemas, ela simplesmente assume, né, ninguém reclamou, se ela chegou na rede, pediu o endereço 0x80 e nenhuma outra ECU falou que ela está com aquele endereço ou que tem maior prioridade,
automaticamente ela está online e já assume que ela está na rede e não tem problema. Caso contrário, ela tem que reivindicar um novo endereço. Esse mesmo processo é descrito também na J19, 39 e 31, na parte de gerenciamento de rede. Então, é por isso que eles são, que o Isobus é baseado nisso, na J19 e 39. Um outro ponto também, que, como eu já falei do J19 e 39, é que geralmente as redes automotivas, as ECUs, ela tem um ambiente já formado, né? Você já sabe quem é quem naquela rede, com exceção de equipamentos que podem entrar depois, que são equipamentos de diagnóstico, esses não possuem, eles têm um endereço preferencial, mas ele não é obrigado a ter um endereço fixo, então ele pode dinamicamente entrar na rede e solicitar um endereço qualquer. Já as ECUs que estão num automóvel, geralmente elas têm um endereço fixo, né? O Isobus é totalmente o contrário disso. Como é algo plug and play, você tem um trator, você chega e pluga o implemento pode ter NECUs ali, então ela se torna mais dinâmico. Ela, na parte 1 da norma do Isobus, ela descreve alguns endereços preferenciais, né, mas no caso de prioridades, você pode reivindicar outros endereços, e aí volta para esse diagrama que eu mostrei aqui. A parte 3 da norma, ela descreve como que é o transporte, o protocolo de transporte. Então, assim, se você tem mensagens entre 9 e 1785 bytes, você deve utilizar o TP. Eu não vou entrar muito nesses méritos aqui, porque é meio maçante. Eu queria deixar para a gente bater um papo mais no final. Essas coisas eu determinei bem na parte lá do artigo, né? Quem tiver maiores interesses se aprofundar um pouco mais, eu indico dar uma lida nesse artigo. Aqui eu estou mostrando, nesse diagraminha de sequência, um processo de transferência de mensagem de 23 bytes. Então, para a gente que vai desenvolver, o importante aqui é a gente olhar esses timeouts, né? Então, uma vez que eu emiti uma mensagem de RTS, aguardo por esses períodos aqui, e se caso não obtiver resposta, você sabe que teve um problema ali, provavelmente a ECU que deveria receber essa mensagem não está na rede, ou está ocupada, ou algum outro tipo de problema. Vou pular mais essa parte. E aí tem alguns casos onde a gente precisa de transferir mensagens maiores que 1785 bytes. E aí a gente usa o ETP, que ele é basicamente o TP, só que possui mais algumas informações dentro do payload. Bom, para finalizar, eu sugiro a implementação do básico da ISO 11783/6, que seria a parte de subir mesmo um display, você mostrar ali para o cliente o seu produto, né, a cara do seu produto. Então, todo o terminal virtual, todo universal virtual ali, ele é terminal, ele é o master da comunicação, e as ECUs, ela entra como client. Então, você inicia esse processo, você faz uma transferência de informações, que é chamado Object Pool, e aí, através do Object Pool, você mostra como que é a sua tela. Então, coloquei alguns pontos aí para se atentar. Por exemplo, no Working Set, após o address claim, você já inicia o processo de Working Set, o handshake necessário antes de iniciar o processo de carregar ou enviar o Object Pool. Algumas mensagens deste ponto você irá encontrar na parte 7 da norma, que são mensagens de request. O Object Pool, verificar se o seu Object Pool já está armazenado no terminal. Caso positivo, você só manda um comando de load version. Se não, você inicia um processo de transferência de Object Pool. E aí, dependendo do tamanho do Object Pool, você vai usar TP ou ETP para poder enviar essas informações para o terminal.
Se atentar ao tratamento aos eventos gerados pelo VT através de botões, soft keys, input number, input string. Bom, aqui eu deixo algumas dicas. Utilizar o site isobus.net, onde tem muitas informações lá sobre a parte de Isobus, os PGNs, a parte de endereços. Se você for montar um username, por exemplo, você pode se basear nessa página, que ele é praticamente um banco de dados aí do Isobus. Então, você vai pegar o Manufacturer Code. Se você não tem o Manufacturer Code, você vai ter que solicitar comprar um, mas isso também não quer dizer que se você não tiver, você coloca um qualquer lá que não existe, seu dispositivo só vai subir no terminal como desconhecido, mas você consegue utilizar a rede, não vai ser isso que vai te impedir. Aqui eu mostro como que é montado um datamask, que é descrito na parte 6. Então, na parte 1 aqui você tem o que é a tela em si. Na parte 2 são os soft keys, tem a parte de botões físicos, que eu acho que já quase não são mais utilizados. Aí eu deixo aqui uma dica, né, para quem quiser se aventurar nesse mundo, porque para fazer um object pool, né, primeiro, acho que eu não falei o que é um object pool, né, o object pool é o cara que vai ter todas as informações dos objetos que você quer carregar no Virtual Terminal. Então, essa tela aqui, por exemplo, que eu montei aqui, ela me gera um object pool. Então, esses botões são objetos, né? Então, cada componente desse aqui vai ter uma identificação dentro desse object pool, a tela, a imagem, e esses gráficos aqui também, as strings da RPM, todas essas strings aqui, elas também vão tudo dentro desse object pool. Esse aqui em específico gerou para mim 6.510 bytes, mas por conta da imagem que eu coloquei, senão seria bem mais tranquilo. Então você não precisa, se for algo bem básico, dá para carregar aí um object pool em um micro não muito parrudo. Essa tela que eu gerei, eu usei uma ferramenta bem bacana, que é da ISO Designer, é free. Na época que eu estava trabalhando com isso, eu baixei a versão demo, utilizei, gerei os objetos pool sem problema, só que ele tem também uma parte de simulação. E aí que ele tem um período na versão demo lá, que acho que é 10 minutos. Mas eu entrei em contato com o pessoal da Jetter e eles falaram para eu mandar um e-mail e solicitar que eles mandavam uma chave e eu ficaria com uma versão oficial e assim foi feito. Não sei por que tem esse procedimento, mas qualquer um pode fazer. Uma outra dica, para quem ainda não tem para quem ainda não tem as ferramentas, é baixar o software da Vector, o Kanui. Na versão demo dele, você consegue efetuar alguns testes. Ele tem vários exemplos lá, não só de Isobus, mas de J1939, bastante coisa legal, onde dá para você ver um pouco mais em detalhes o funcionamento de uma rede CAN. Então, aqui eu só conheço o Vector, que tem o Virtual Terminal. Então, você consegue carregar o seu object pool. Ele mostra que, se você tiver a versão completa deles, você, através acho que é o VN1610, tem outras ferramentas deles também, que você consegue pegar a sua ECU, ativar o VT aqui no Vector, e aí trocar informação. Você manda o seu object pool, ele vai interagir com você, vai subir as suas informações, você vai conseguir executar todos os testes necessários.
Inclusive, ele tem questão de versões também, você consegue usar a versão 3, 4, eu acho que agora está na 5 da parte 6, mas é uma ferramenta bem bacana. Então, eu indico, mesmo que for mesmo que for gratuito, pelo menos pegar ali, dar um play e dar uma analisada no barramento. Mais algumas dicas para pegar um atalho no entendimento de como as coisas funcionam. Nada melhor do que a gente pegar um exemplo prático e, se puder, fazer uma engenharia reversa, né, de algo que já funciona, melhor ainda, para você poder aperfeiçoar o seu conhecimento. Então, como eu já falei, eu sugiro o software da Vector, explorar bem ele. Você consegue também, através do CAPL, né, que é uma linguagem de programação da Vector, bem parecido com C, misturado com C++, é uma coisa meio própria deles ali. Você consegue também montar uma ECU virtualizada e enviar esses comandos, carregar o Object-Pool, tudo. Bom, aí seguindo um pouquinho aqui com a parte prática, só para mostrar um exemplo, né, de aplicação, eu peguei essa tela aqui, que também está lá no software da Vector. Então, aqui estou mostrando a parte de address claim, que é aquela que é descrito na parte 5 da norma do ISOBUS. Então, o primeiro que entra na rede, ele faz uma request de address claim, né? Ele entra e solta essa mensagem EA00 com esse campo aqui EE00, né, dentro do payload. Isso aqui ele está falando para todos que estão na rede, para poder enviar o endereço deles, né, enviar informações e aquele isoname também que é descrito, que eu descrevi anteriormente. Então, eu peguei aqui um exemplo do virtual terminal da Vector, que mandou essas informações aqui. Então, como a gente pode ver, ele está falando lá, como eu falei, aquela parte de função, ele é um trator, o número serial dele, quem é o fabricante, as funções e o grupo de indústria. Então, tudo que é referente à sua ECU vai estar aqui com informações para as demais ECUs, montar a tabelinha de endereços dela. E todos os outros aqui entraram e também fizeram o mesmo procedimento. Aqui eu descrevo rapidamente aqui como que é feito o processo de handshake para carregar o Object-Pool no VT. Então, uma vez executado o address claim, você já inicia no caso aqui eu peguei o exemplo do sprayer, ele já inicia o processo de working set. Então, primeiro ele manda aqui um work set de inicialização e depois ele fica só com o de manutenção. Aí depois ele já começa as informações aqui para trocar informação com o VT, entra para falar com o sprayer. Ele pede a memória, né, o tamanho do Object-Pool que vai ser carregado. O VT já responde, que tem memória suficiente, né, para poder subir, e aí você pode iniciar, aliás, pede mais algumas informações, por exemplo, o número de soft keys que tem naquele terminal, e aí você já carrega isso também, como que vai ser feito, pega os tipos de fontes que ele utiliza, então ele vai mandar todas as fontes, você vai trocar informações com o VT inicialmente, pedindo todas as informações de configurações daquele VT, para você saber como que vai subir, então vem resolução do VT, entre outras informações, que é para você saber como vai carregar o seu Object-Pool. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Bom, uma vez feito isso, inicia o processo de transferência do Object-Pool, que aí entra aquele protocolo que eu comentei anteriormente, que é o Transport Protocol, o CM aqui é de Connection Manager. Então aqui eles começam aqui uma troca de informação, e onde o sprayer está perguntando está enviando para o VT, que está falando, olha, eu quero mandar para você 1.677 bytes, dividido em 240 pacotes. E aí o VT fala, ok, pode mandar, e com a sequência, começando pelo 1, me manda 16 pacotes. Mandou os 16, o VT, depois que recebeu os 16, ele manda um CTS, falando assim, olha,
me manda mais 16 a partir do 17, e assim vai seguindo, até finalizar. No finalzinho da mensagem, o VT já informa aqui que tem um end of mask, né, que já acabou as informações, e foi executado com sucesso, e aí, a partir disso, já manda, já começa a trocar informação com o VT no sentido dos objetos que você carregou lá. Então, você já pode mandar aqui, que nem aqui, comandos de hide show, se for botão, por exemplo, você pode mandar ele aparecer, desaparecer, você pode fazer um gerenciamento disso. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Aí aqui, no finalzinho aqui, professor, eu achei legal a gente colocar alguns pontos aí para discussão, e aí quem quiser interagir, quiser bater um papo, eu deixei algumas propostas aí para a gente discutir um pouco. Ronaldo. Pode falar, professor. Obrigado. Acabou? Acabou. Muito obrigado pela audiência, né? Pela permanência aí. Muito obrigado, Ronaldo. Parabéns, assim como as outras e as que estão por vir, estão sendo muito positivas. Obrigado mesmo, assim, enriquece o pessoal e mostra algumas outras oportunidades, porque tem gente que acha que é CAN e não tem outra oportunidade. Já está definido. Não está definido. O controlador está ali, mas você tem um leque aí de oportunidades. E outra coisa, o Paraná é um estado agrícola, né? Então, olha a avenida de oportunidades. Bom, sim, desculpa, tem gente de todos os estados, eu só estou comentando, mas não. E aí, a gente tem aí gente de Amanda, que é da Bosch, o Túlio, que é da Iveco, então você tem várias pessoas aí. E aqueles que são apaixonados. Obrigado mesmo, enriqueceu muito pela oportunidade, mas vou agradecer também a Janaína, né? Na hora que eu tenho que tomar alguma coisa lá, eu falo, mas também é o Airan, né? E sempre menciona muito bem dos seus trabalhos, e aí. Bom, gente, eu vou abrir aqui. Parabéns aí. Obrigado, Airan, que está aí, o Jonathan, está todo mundo. Eu acho que eu não vou precisar de fazer perguntas, né? Eu só vou fazer umazinha só, mas só tipo assim, de curiosidade. A gente tem. E depois eu vou abrir aí para o pessoal e eu deixo a Janaína para conduzir essa Q&A aí. Bom, só uma perguntinha só que eu queria, assim. Já está tendo a migração do Isobus, vamos supor, você tem... o Isobus foi concebido para o CAN-FD, para o CAN. Mas só que a gente já tem um CAN-FD. E deve vir aí que, na verdade, quem que levanta muita bola é o Wellington, né? Do CAN-XL. Depois eu acho que ele vai mencionar. E aí a gente tem também, talvez, uma tendência aí de ter tratores eletrificados. Para Isobus, para novo CAN-FD e para veículos eletrificados, existem alguns trabalhos em andamento? É um caminho aí aberto ou a gente ainda só pode trabalhar com o clássico que a gente tem aqui de implementos? Então, até onde eu conheço, somente o clássico, né? Somente o CAN clássico. Porém, se eu não me engano, já tinha alguns estudos, alguns drafts aí sobre o CAN-FD. Se eu não me engano, já tinha algo sobre Ethernet. Eu não consigo precisar isso, se não uma precisão nisso, mas já tá esse direcionamento, né? Até porque, como eu mostrei ali, a parte da norma, quando eu trabalhei, basicamente foi com a parte 3 do VT, a parte 6 da norma na versão 3 dessa norma. Só que ela já estava na versão, se eu não me engano, já estava na 5. E o que isso vai acrescentando, né? A gente tem ali basicamente é uma multimídia, né? Você tem um cara ali que você trafega muita informação, né? Que é uma interface gráfica.
Uhum. Então, por exemplo, na parte 3, ela não tinha coisas, por exemplo, drag and drop. Você clicar e arrastar. Não tinha isso. Já na versão 3 da norma, nas versões posteriores, né, já começou a entrar coisas do tipo. Então, assim, cada vez mais está ficando como se fosse um sisteminha de celular, né? Então, você instala aplicativos, você tem diferentes configurações, você consegue minimizar a sua tela, consegue jogar em VT auxiliar, e vai entrando recursos bem de interface gráfica, né? Então, vai chegar um momento em que que nem a gente viu ali, que para poder trafegar acima de 2.000 bytes lá, você já precisa do ETP, por exemplo, né? Então, e tem todo um gerenciamento. Então, o que acontece ali naquela parte, por exemplo, você entra com a parte 3, que é a parte que fala do TP e ETP, quando ele está falando daquele Connection Manager, por exemplo, você tem 8 bytes somente, certo? Você já tem um byte de um handshake no protocolo CAN. Aí quando você chega com mais trafegando mais protocolo em cima dessa rede, você tem que tomar 1 byte daqueles 8. Ou seja, você tem somente 7 bytes úteis. O restante é tudo overhead, né? Em alguns casos, eles tomam 2 bytes como comando, né, para falar que tipo porque o PGN, ele não necessariamente significa uma única coisa, né? Ao contrário do J1939, onde você pega um PGN e ele já descreve quem vai ser aquele dicionário de dados, né, do payload. No Isobus é diferente, né? Ele usa o PGN somente para poder usar o J1939, né, poder trafegar a mensagem dele, só que ele usa o payload para poder gerenciar o que de útil está indo naquele payload. Então, ou seja, você tem um PGM lá que é de mensagem TP-CN. Aí dentro daquele primeiro byte, que eu vou até voltar aqui, aqui, por exemplo, quando eu vou trafegar essa mensagem de TP, CN, eu trafego com um EC00. Só que, tá vendo aqui? Eu tenho TP, CN, RTS, TP, CN, CTS, e aí depois eu tenho TP, CN, EOMA. Todos esses caras, esse RTS, CTS, EOMA, é um byte dentro do payload. Então, eu estou usando um byte. Quando eu estou trafegando TP-DT, é a mesma coisa. Eu trafego aqui com um PGN EB00 para trafegar esses dados, só que eu estou falando aqui dentro, por exemplo, eu estou mandando TP-DT1, TP-DT2. Onde que está indo essa sequência? Dentro do payload. Primeiro byte do payload, eu estou mandando a sequência. Eu estou mandando somente, aqui, dados de 1 a 7. Né? Agora, se eu não me engano, no ETP, ele faz, acho que ele tem um carinha a mais, mas usa a mesma lógica. Então, assim, vai ficando inviável, né? Chega um momento que realmente é necessário aumentar a velocidade da rede. Excelente, obrigado. Só um comentário que eu queria elucidar aí, eu acho que o Airan vai me ajudar a complementar. Esse RTS, o CTS, é o Request to Send, né? E o Clear to Send. Clear to Send, aí você tem um Data Transmission. Isso daí é tudo premissas de comunicação que se usava na década de 70 e 80 para comunicação entre computador e modem. Então, tudo aquilo que a gente estuda do básico, daquelas tecnologias de lá de trás, as pessoas... Aliás, o Forona também vai falar melhor sobre isso, né? O que a gente tem hoje é tecnologia. Então, assim, a forma de como essas coisas foram adaptadas às novas tecnologias, são mais rápidas, mas é tudo premissas primitivas de comunicação em Forona, da década de 70, né? Ou 70, né? Então é muito antigo e é isso se mantém. Só vai se perdurando, né? Hoje tem... Beleza, vamos abrir para o pessoal, porque fica mais claro. Gente, fique à vontade. Poliane, obrigado aí. Jana, se você puder me ajudar. Então, pessoal, quem se sentir à vontade em falar, pode falar, e quem tiver vergonha pode mandar aqui no chat que eu leio. Bom, eu vou deixar algumas questões, e se alguém quiser debater, quiser conversar,
Por exemplo, como você acha que deve ser armazenado o Object Pool? Né? Você é o desenvolvedor. Né? Então, você viu que o Object Pool, ele tem um número considerável de bytes, né? Então, ele ocupa uma certa quantidade de memória. Como que a gente pode armazenar essa informação? Por onde você armazenaria isso? É um assunto. Outro assunto, que nem eu comentei, a gente tem diferentes resoluções do monitor. Como que você faz com isso? Né? Que nem eu mostrei lá, a gente pode chegar, pegar aquele software e gerar um object pool. Só que aquilo ali, ele é estático. Como que eu faço? Né? São questões para o desenvolvedor resolver. Né? São desafios para o desenvolvedor. Bom, esses são os pontos que eu gostaria de comentar, e aí depois, se você já tem uma empresa e você quer colocar o seu equipamento na rede, é possível, né? O que você faz para isso? Você busca uma certificação? Qual o caminho para isso? Então, se alguém quiser bater um papo sobre isso, sinta-se à vontade. Amanda, Oi. Bom, primeiramente, parabéns, Ronaldo, pela tua apresentação, é muito rica de conhecimento, então, Obrigado. todo mundo aproveitou bem. Eu não tenho uma questão, na verdade, não tenho uma pergunta, tenho uma colocação, né? Eu trabalho também no setor agro, não sei se tu hoje em dia desenvolve voltado para o agro, mas eu trabalho diretamente com isso e já no começo da tua apresentação me identifiquei bastante ali com a questão do não então, assim, eu trabalho para dois grandes projetos que eles estão mudando para Isobus agora, né? Justamente por conta de compatibilidade, né? Porque o cara que vai adquirir, ele não quer colocar mais um monitor na cabine, né? Então, isso é uma grande questão. E uma coisa que tu falou ali que eu não sou desenvolvedora, tá? Eu sou mais na parte de elétrica mesmo. Mas uma coisa que a galera comentava muito era a dificuldade na parte de desenvolver uma interface gráfica para Isobus, né? Tanto que os primeiros monitores de Isobus, eles são bem enxutos, assim, né? Então, existe essa dificuldade, né? Eu queria perguntar né, eu vi ali que ali nas tuas mensagens, né? Você tinha ali mensagens que diziam spray. É só uma curiosidade. O que seria isso? O sprayer é esse, aparecer na telinha aí, né? É esse cara aqui que tem pulverizadores, né? Ah, tá. É como se fosse, então, pulverizar em taxas variáveis, né? Exato, exatamente. Controlando a saída, controlando a injeção, né? Basicamente, da solenoide, né? Quem faz esse tipo de trabalho, e aí é que entra, né, o que eu tinha comentado ali, né? Até onde você quer ir com o Isobus. Você pode vir aqui, deixa eu pegar essa tela aqui, fica mais legal. Só um minutinho, cadê? Aqui. Por exemplo, você pode ser um fabricante de implemento e que não tem o seu equipamento na rede ainda, no Isobus. E vamos supor que seu equipamento só é taxa fixa. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode pegar a sua ECU, que provavelmente ela já comunica, ela já tem um padrão de comunicação com aqueles sprayers, né, com aquelas pontas ali, ou plantadeiras, né, depende ou no caso adubo, depende o que estiver utilizando no implemento. Você pode simplesmente pegar essa sua ECU, né, e colocar um canal CAN e comunicar com o Isobus. E aí, poxa vida, você vai falar assim, mas eu tenho que implementar o Task Controller. Não precisa, depende do seu intuito. Se você quer carregar o mapa de prescrição, né, para fazer para fazer aquelas coisas bonitinhas lá, aí você tem que
tem que ter um taxa controle, se você for plantar a taxa variável, que depende porque é o VT, né, que é o que vai controlar o serviço do terminal, que vai controlar, que é o master, que vai fazer todos os cálculos para poder saber onde você vai plantar e qual a quantidade, né, naquele ponto. Fazer corte de seção e tudo. Agora, se o seu equipamento é algo mais simples e você quer somente... Poxa vida, eu perdi aqui. E você quer somente tá na rede Isobus, por causa do display, você só implementa a parte de interface gráfica, que seria a parte 6 da norma. Uhum. Né? Se não, você tem que implementar a parte 10, e aí a parte 10 também é dividida, ela tem a parte de section control, que aí ela faz aquele corte linha a linha, tem parte que é a taxa variável, você pode ir na fixa, ele tem só o TC-DIL, que ele só faz um log do que foi plantado com as informações que recebe, né? Então, quem manda ali é só a sua ECU, né? Então, se o ECU está plantando uma taxa X, ele só vai ficar gravando e depois o gerente do plantio, né, da fazenda, pega aquela informação e coloca no FMIS lá no software dele. Uhum. Isso era inclusive, até de encontro ao que eu já tinha, das perguntas aqui que eu tinha colocado. Era justamente essa a resposta. Estava com ela pronta. Não, mas é legal a gente ver isso, essa mobilização, né, pelo Isobus. Então, é uma questão de tempo, né, de ter essa padronização, né. Então, as máquinas que elas já foram compradas com esses displays próprios, né, eles já estão fazendo essas modificações, né, para poder receber. Sim. Então, isso é bem interessante, é uma coisa que a gente está vivendo agora, né, está acontecendo agora. Aqui no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente, na época que a gente estava desenvolvendo, que eu estava trabalhando na JAC, a gente só fazia os testes aqui no Brasil, né, e todos os equipamentos eram basicamente equipamentos isolados, era o trator lá com a tomadinha lá Isobus e ninguém fazia uso daquilo. Então a gente começou a utilizar. Quando iniciou os testes nos Estados Unidos, a gente começou a ter alguns problemas por causa do busload da CAN, porque os caras usam muito isso lá. O barramento CAN é lotado de ECU, do Isobus. Então, assim, aí começou a chegar um monte de mensagem, a gente teve que criar filtro, teve que descobrir, achamos uns ponteiros perdidos lá também, que estava dando... Enfim, tivemos alguns problemas, assim, que foi encontrado lá. Né, então, lá já está bem avançado. Aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda, mas eu acho que eu vejo cada vez mais aí aplicações novas e eu acho que é uma oportunidade tanto para a gente que está aqui, né? Lá nos Estados Unidos na Califórnia, John Deere? Não, a JAC, ela basicamente trabalha direto com os fazendeiros, né? Então, ou com algumas distribuições, eu não lembro como que era, Soil Warrior, que era alguma coisa assim, Guerreiros do Solo, que era a tradução da empresa dos caras lá. Essa empresa era que estava fazendo essa distribuição. Ok. Obrigado. Amanda? Obrigada. Obrigado, viu, Amanda? Imagina, obrigada a você. Eu que agradeço. Outros interessados aí, fiquem à vontade, perguntem. Algumas máquinas de... pode falar. Eu tenho uma dúvida. A gente usa muito protocolo... Bom, quem está falando, Daniel, né? A gente estuda junto. Com base nos veículos, veículos de passeio, vamos falar esse exemplo, a gente usa muito CAN. E enquanto na parte agrícola a gente está falando da CAN 2.0B. E também utiliza a Isobus. Essa Isobus, né, que é uma diferenciada junto aos veículos comerciais, o que ela... Eu queria entender referente à parte da eficiência dela. Ela é melhor, dá menos problema? Eu queria entender um pouco esse detalhe. Você saberia me esclarecer? Você diz em termos físicos ou seria em termos de protocolo? Porque o que acontece? Em termo físico,
é a mesma coisa dos veículos comerciais, né? Os nossos veículos de passeio, né? Ele utiliza a mesma topologia, né? E a parte de protocolo dela, ela é baseada no J1939, que também é a mesma que é utilizado em veículos de passeio, só que ela reserva alguns PGNs ali que não são utilizados pela J1939. A Isobus pegou aquilo e implementou esse protocolo. Agora, em termos de robustez, fazer um comparativo, eu não sei, porque eu acho que é a mesma coisa que veículos automotivos, não muda, só muda mesmo a camada essa parte mais alta aqui, né, se a gente for fazer um paralelo com... Tá aparecendo no meu slide aí, né? Não. Não? Mas interessante o ponto que você mencionou. Então, ele utiliza, enquanto na rede CAN, de uma forma comercial, ele não tem as PGNs. E aí, nesse caso, a J1939, ela tem essas PGNs e essas PGNs são gerenciadas pela Isobus, é isso? Deixa eu ver se eu entendi. Assim, todo o protocolo CAN, que na verdade o CAN é somente a parte física, né? Só o physical layer aí, só essa parte baixa aqui, né? Agora tá aparecendo, né, no slide, né? Sim. De lá. Então, o CAN, ele só trabalha essa parte física aqui, né? Só um CAN frame, só um pacote qualquer. Uhum. Quando a gente sobe o nível um pouco aqui, e aí entra a J1939, o que ela faz? Ela dá vida para esse pacote, né? Ela fala para você o que esse pacote significa. Então, ela faz isso através dos IDs. O Isobus é a mesma coisa. Podemos dizer que o Isobus, ele é um protocolo dentro do J1939, porque ele usa basicamente a mesma base. Basicamente a mesma base de doença. Ele usa as mesmas informações, né? Ele é baseado no J1939. Tá. Se a gente pegar, por exemplo, uma ECU, Isobus, e colocar numa rede J1939, e ela fazer o processo de address claim, que é aquele processo de reivindicação de endereço, vai funcionar, porque é a mesma coisa. Tá. Entendeu? O que acontece, por exemplo? Desculpa. E a velocidade dela acaba sendo comparada ao que? Uma low speed da Isobus? Ela entra, se eu não me engano, ela é 250 kbps. É alta? Do Isobus, é 250 kbps. E aí, ela não pode ser muito acima disso, porque eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas você tem um gráfico ali que te mostra, né? Quanto maior a sua velocidade, menor tem que ser o comprimento do cabo, né? A distância, né? Das ECUs. Então, como a gente está falando ali de um trator, você vai plugar um implemento, depois pode vir. Então, você não pode subir muito essa velocidade, senão você perde muito comprimento de cabo. Então, por isso, a 250 seria um tamanho ótimo ali para ele. Posso fazer um comentário? Não de forma... um pouco da história, né? Complementando, tá, Ronaldo? Por favor. Uhum. Na verdade, o CAN, ele é para sistemas de controle simples. Então, tradicionalmente, o CAN 2.0A, ele só implementa a camada física LLC e MAC. Só. Então, quando você precisa de implementar controle de fluxo, transmissão multipacote, gerenciamento de rede, claim, essas funções mais complexas que a arquitetura distribuída precisa, por isso do J1939. Bom, o J19... Então, se você for ver o mundo dos Estados Unidos, os americanos, quando você tem aquele grupinho ali da Chrysler, da Ford e da GM, lá eles implementaram todas as funcionalidades em CAN
mas baseado no 2.0A. Então, a GM, ela tem um protocolo, todas as camadas. O que ele está falando aqui, a GM tem todas as camadas, chamado o quê? GM-LAN. A Ford tem um dela. Então, no mundo automotivo de carro de passeio, é tudo proprietário. Agora, vamos parar e pensar. O que é o J1939? É para veículos com uma autorização que? Diesel, cuja dinâmica é mais lenta do que? Do gasolina. Então, eles já fizeram um padrão aberto. Por quê? Porque você tinha dois mundos. Você tinha montadores e você tinha os fornecedores de motores. Então, aí que nasceu quem? O J1939, que são as camadas superiores para suprir a funcionalidade de diagnóstico. Então, se você for olhar o J1939, aí você tem /11, /21, é tudo relacionado com o modelo OSI de comunicação lá da década de 60. Cada um desses /21, 31, 41, 71, quer dizer o seguinte, está especificado. Então, o que ele... já no caso do J1939, o que os caras falam? Pô, esse negócio é muito bom para a parte de veículos comerciais. O que é veículos comerciais, né? Caminhões, ônibus. Aí os caras fizeram o quê? Uma adaptação para máquinas agrícolas, também para máquinas de reflorestamento, que é o ISOBUS. Aí os caras de militares fizeram o MILCAN. Aí os caras lá que tem os motores de barco são diesel. Ou então, os geradores de hospitais são diesel. Então, eles têm também o quê? Essa variação. Então, J1939 é a base de tudo. Ou seja, ele supre todas aquelas camadas que o campo, se só, ele é plug and play. Você coloca ali, liga, acabou. Então, o X da questão é as camadas superiores que você vai implementar serviços mais aguçados. Só que ele ainda é limitado porque hoje as aplicações estão demandando de requisitos de comunicação mais complexas. Então, ele já fica limitado, porque ele não oferece qualidade de serviço. Por isso que eles estão tentando migrar para a internet. E esse SPN, que é o Serial Parameter Number, é o PID que a gente tem na GM. Qual que é o PID da velocidade do motor? É 3090. Aí você vai lá, é a mesma coisa. Só que tudo a mesma coisa, só que são variáveis diferentes. Porque o mundo de motorização gasolina tem uma região de contorno de variáveis de medição e atuação que é mais limitada do que, igual o Túlio comentou. O mundo disso ele é muito mais complicado, muito mais complexo. Então, por exemplo, a velocidade do CAN, você tem situações, você tem no padrão, que de acordo com a velocidade do motor, a velocidade é a variável. Então, é recomendação. Tem uns que aceitam. Desculpa, Ronaldo, eu fico empolgado também com essa... Não, foi muito bom, muito bom. Eu gosto muito, e isso fica aquele impasse que muita gente acha, mas porque tem um motivo. Tem um motivo muito claro, entendeu? Mas agora, aquele grupinho ali quem inventou o CAN, foi a Bosch, né? Aí quem viu? Por que na automação hoje você tem dois mundos, né? O Oceano Atlântico divide. Então, você tem o mundo da Siemens, do CLP da Siemens, e do outro lado, você tem o mundo de quem? Do CAN, que eles usaram. Eles falaram, pô, esse negócio é tão bom para cá, vamos usar também para automação. Aí criaram o DeviceNet. Então, se você for analisar, é um monte de aplicações que eles fazem por cima. Desculpa, eu fiquei empolgado. Não, foi bom. Mas interessante, Ronaldo, muito bom essa explicação. É que esse lado da J1939, como a gente está falando do lado agrícola, e imagina a quantidade de vibração que deve ter dentro do campo para mau contato, essas coisas, é nesse sentido que eu quis vir um pouco mais esclarecido para a minha mente, e até mesmo entender essa parte de velocidade. Mas agradeço. Essa parte que você comentou, para vibrações, né? Como que eles têm uma parte da norma, que é a parte 2, que ela especifica como que devem ser os conectores, como devem ser feitos, como as ECUs devem ficar alojadas, né? Quais os tipos, é tudo padronizado, né? Justamente para poder suportar, porque é um equipamento que vai trabalhar aberto, né? No tempo, recebendo poeira ali de monte.
Então ela tem que ter um certo nível de proteção. Então, esse tipo de coisa mais física é descrita na parte 2 da norma, que é eles falam como que é aquele padrãozinho daquela tomada que vai ficar atrás do trator, como tem que ser o padrão do cabo, as terminações, né, de final de linha, tudo isso aí é descrito na parte 2, que é justamente por conta da robustez, né? Você não pode deixar para que qualquer um chegue e faça a sua maneira ali, porque você pode estragar todo um sistema, né? Sim, imagino. Então, por exemplo, uma ECU que entra numa rede Zobus, obrigatoriamente, ela tem que ter um cabo do tipo Y. Né? Então, por quê? Você vai chegar no final ali do cabo, o último cara que estava ali, você vai tirar aquela terminação, né, que no caso é um equivalente a um resistor ali de 120R, você tira, conecta a sua ECU e deixa para a próxima disponível, porque, que nem eu comentei, ela é uma rede variável, né? Então, pode vir outras ECUs. Então, você coloca ali o resistor de terminação naquele cara. Então, todo mundo que entra tem que ter um cabo Y, né? Você está com a sua ECU embaixo e o cabo Y para poder deixar para o próximo, né? Então, só, eu entrei e deixo para o próximo, entrei e deixo para o próximo. Eu sou o último, então eu coloco o resistor de terminação. Tudo isso é padronizado. Perfeito. E tem uma... desculpa. Obrigado, Daniel. Daniel, desculpa. E tem uma coisa legal, né, Ronaldo, que quem quer aprender sobre Isobus ou mais sobre CAN, aquele controladorzinho da CAN que tem, ele custa R$20, né, da China. O MCP 2515. Você coloca num Arduino e ali você pega as bibliotecas e faz as coisas mais básicas ali, para pelo menos entender. Exato. Dá para fazer tranquilamente. Então, se você tem... Nesse caso, você nem precisa de um controlador com periférico CAN, né? Esse MCP 2515, acho que ele funciona pela serial, né? SPI. SPI? E aí ele faz toda essa parte. É serial, né? SPI é serial. Que serial a gente já fala o ART, né? O RS232. É isso. Arduino, isso mesmo. Alguém falou aqui, quem falou? A Wairan conhece esse. Tem CAN nativo, o DUI tem CAN nativo. O DUI tem CAN nativo. Aí você só entra com transceiver. É um laboratório. Oi? A gente tem laboratórios ambulantes que a gente não precisa ficar só lendo, né? Dá para fazer hands-on. O Aidan falou ESP32 também. O ESP32 tem. Dual Core. E o ESP é a vantagem que é ARM, né? O SPM. O Felipe comentou ali o Blue Pill também. Nossa, tem uma avenida de oportunidades, então. Dá para brincar bastante aí. Essa questão de que hoje precisa de muita gente para trabalhar nessa área de CAN e tal. Você tem muitos equipamentos aí disponíveis, baratos, né, que dá para usar. Sim. O Murilo tem lá no departamento um monte lá, comprou há anos lá, tá lá, e o pessoal não enxerga isso. Quer ver uma coisa legal, professor? Por exemplo, para a gente poder fazer o sniffer da rede, né, a gente já pensa no caso ali da Vector, né, com o Canoi. Só que nem todos têm condições de adquirir isso, né, dependendo da empresa, dependendo de como for, nem todos têm. Então, existem alguns caminhos, né, no início, lá nos primórdios, antes da empresa adquirir essa ferramenta da Vector, a gente fazia tudo na unha, né? Inclusive, a parte da lib, a gente desenvolveu na mão também. Aí o que você usa? Você usa ferramentas alternativas, né? Tipo um microchip, tem um sniffer CAN. Você pode pegar esse da Microchip, da Microsoft, da Microchip, e colocar o Wireshark, por exemplo, que ele tem um add-on ali que você consegue fazer um interpretador do Isobus, assim como do J1939. Se você instala numa máquina Linux, numa Raspberry, por exemplo, você coloca ele tem uma virtualização lá que ele cria um canal CAN
CAN alguma coisa, não lembro agora o nome, e você consegue vincular aquilo no Wireshark e você começa a monitorar de uma forma que você gastou praticamente com hardware. Né? São alguns caminhos alternativos, né? Eu vou passar um exemplo do primeiro cara que fez análise de CAN, que foi no Volvo V40. Ele criou uma empresa chamada Vulcano. Ele é quentinho. Ele fez doutorado, mas ele é tipo um apaixonado, assim, por fazer... E ele foi um dos caras que começou com essa coisa, primeiro que começou com startup. Então, ele tem hábito de criar pequenas empresas e vender depois. Ele dá corpo, né? Então, ele criou a Vulcano, que foi comprado pela Mental Graphics. E assim por diante. Então, o Quentino, ele sempre faz coisa nova. É um cara, assim, diferenciado. Mas ele faz isso por hobby. Ele gosta, já está bem e tal, mas é um cara diferenciado. Ele fez doutorado na Universidade de York e trabalha com CAN já tem anos. Foi o primeiro cara que fez na Volvo V40. Então, o Quentino é um cara ideal para se seguir aí. Quentino, né? Ele tem essa empresa, Canis, que juntou com outro cara lá, esqueci o nome. É um cara famoso também. Já conhecido, né? E ele fez agora um hardware para cybersecurity. E ele postava todo dia, ele postava alguma coisa nova no LinkedIn. E eu sempre ia lá, tá legal, tá. Então, assim, a gente tem esses caras aí, expoentes, que a gente não... Tem muitos outros aí que são legais. Ele é um dos expoentes aí, uma das referências aí que a gente... Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? O Airan deixou uma dica aí pro pessoal anotar para poder pegar isso para trabalho de mestrado. Esse do Wireshark, por exemplo, é aberto, você consegue ir no GitHub deles lá, e se quiser melhorar a ferramenta, e as outras coisas também que eu comentei também sobre Isobus também é possível. A universidade conseguiu uma parceria com a Vector também. A gente... Alguma pergunta a mais ou todos estão tímidos aí? Fique à vontade. Acho que o pessoal já está cansado, hein? Eu tenho reunião depois de 9 horas ainda, né, Jana? Acho que alguém levantou a mão. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Lucas. Primeiramente, parabéns aí, professor Max e Janaíne pela iniciativa. Muito legal essa palestra. E Ronaldo, parabéns também pela palestra, muito esclarecedor. Obrigado, Lucas. Atualmente eu trabalho hoje numa empresa do ramo de maquinária agrícola, né? Eu vejo muito a implementação da Isobus. E eu queria ver contigo, Ronaldo, como você vê toda essa parte de transferência de dados, porque assim, hoje em dia a gente está migrando também para a parte de agricultura de precisão, onde os dados vão ser enviados via internet, né? A gente vê a parceria de empresas agrícolas com, por exemplo, a TIM, a Claro, de migrar para o campo, né? Toda essa parte de internet. Como você vê toda essa parte de transferência de dados, mensagem CAN, da Isobus via internet, quais os problemas ou possíveis soluções que você pode ver também? Hoje o que eu sei que já tem assim em funcionamento, basicamente seria a parte de FMIs, né, que estaria atrelado ao Task Controller, né, então o fazendeiro ele consegue ver em tempo real como que está a plantação dele, né, e aí a parte de Isobus, ela meio que fica isolada disso, porque você tem o terminal ali como um gateway, né, para os dois mundos, né, então essas informações indo para a internet, né, para a internet, já seria por parte do display. Um outro caminho bem legal também se você quiser criar algo alternativo, você criar uma ECU conectada na internet e você consegue, de um lado ela fala Isobus e do outro ela fala internet, ou via Wi-Fi, ou via um SIM card, alguma coisa do tipo, e aí você consegue colocar independente do monitor, né? Não necessariamente você obriga o seu
seu cliente ali a ter um terminal com esse tipo de recurso. Eu vou tentar mostrar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui rapidamente. O Field View faz isso, né, Ronaldo? Exato, mas eu não... O Field View, ele faz exatamente isso aí. Você tem o seu equipamento... Está aparecendo na minha tela? Sim. Tá com a placa aí? Sim. Tá. Então, o Field View, ele faz isso. Ele fica na rede ali, no Task Controller. Aliás, ele fica numa rede ISOBUS e ele fica monitorando como que está o plantio. A sua ECU manda algumas informações para ele e o que ele faz, né? Ele pega a informação GPS, né, do próprio Field View, inclusive acho que ele é feito não é MacBook, esqueci o nome, né? Essas coisas da Apple, eu não sei os nomes. Aquele tablet da Apple, e ele fica naquilo. Quando você compra o Field View, ele vem com aquilo. Aí o cara ele tem acesso à internet, ele tem acesso ao GPS, e o seu equipamento, né, ele está na rede aqui, ele fica recebendo essas informações do seu equipamento, está falando, eu estou plantando a taxa tal, aqui eu parei, aqui eu estou rodando. Então ele fica captando essas mensagens. Ele não comanda, ele só loga. Ele é praticamente um autologger. E aí você pega essa informação e vai subindo em tempo real, que você já pode ir olhando pelo seu tablet ali, ou pelo seu FMIS externo, né? Aí eu até coloquei essa placa aí, foi uma placa que a gente fez recentemente, que entre uma das aplicações que a gente tem para ela, é fazer algo semelhante a isso. Aqui a gente está com 3 cans, né, que é justamente para usar como um gateway. Temos um chip ali que é para fazer a parte de internet totalmente separado, e um chip principal que é para fazer a parte de controle. Então ele faz aquisição de dados, envio de comandos, a gente tem uns caras ali que é para potência também, sair da PWM, e a ideia também é essa, com essa placa. É um dos caminhos que a gente está imaginando futuramente vir com um produto desse tipo. Legal. Legal. Obrigado aí pela resposta. Sim. Obrigado, eu agradeço. Mais alguma pergunta? Ou comentários, ou recomendações? Boa noite. Eu tenho mais uma curiosidade, na verdade, relacionado a veículos autônomos. Como é que está essa parte na questão agrícola? Eu pergunto porque a gente escuta muito sobre veículos a passeio, né, sobre veículos comerciais, mas a gente sabe que bom, pelo menos eu acredito que isso se iniciou no ambiente agrícola, por você ter uma situação mais controlada e tal. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, para a gente ter uma noção de como... Já existe no campo, já, Wellington. Já existe no campo, tem muitos tratores já tem o auto-guidance, onde o tratorista, basicamente, do que eu vi de aplicação, o tratorista faz a manobra. Aquele fim ali, ele terminou de fazer o plantio, ele só vai, faz a manobra, volta, aperta o start ali, tem que estar os GPS, né, por isso que é a importância de você casa os GPS, junto com o serviço de Task Controller, e aí ele pega a linha certinha e vai seguindo sozinho, vai se autocorrigindo, né. Esse é o nível que está. Você bateu num ponto aí sobre o que se iniciou na agrícola. Eu não sei se iniciou na agrícola, mas com certeza os níveis lá que a J1939, aliás, que a SAE colocou, que eu não lembro agora quais são, acho que tem o nível 2, o professor pode me corrigir, que acho que ele está com isso mais fresco, mas você tem o nível 2, o 3 e o 4, né, que é totalmente autônomo, se eu não me engano. Eu acho que esses veículos que estão em áreas que não são urbanas, né, que tem o trânsito urbano, com certeza eles vão vir bem à frente
dos veículos, porque você não tem questão de legislação, né? Tão forte, né? Você não corre risco de bater em outras pessoas, atropelar e tal. E eu acho que hoje já existe, já é muito avançado, ele já faz isso sozinho, você tem um campo aberto, mas eu acho que vai chegar no nível máximo, muito rapidamente. Ronaldo, o Airan Oi. fez uma pergunta no chat para você, ele quer saber quando essa placa vai estar disponível no mercado. Ela já está, a gente já está utilizando, hoje a gente está utilizando na empresa, fizemos uma giga com ela, para fazer testes, né? Então, hoje a gente já montou ali uma página em JavaScript, carregado nesse chip aí do uBlocks, no Mina, e aí você tem, como você trabalha com JavaScript, você tem aquela coisa que é o client-side, né? Então, você pode colocar recurso ali que quem vai sofrer para poder executar é o consumidor, né? É a máquina, né? Então, já tem isso, a gente já tá brincando com ela, já está fazendo algumas coisas nesse sentido, aproveitando aí que ela tem bastante I/O, né, bastante input e output, e estamos aguardando aí o contato de alguém para poder fazer a aplicação do Bus. Virar em Responde breve. essa pergunta, Ana? Responde. Virar em breve. Pode falar o canal de comunicação aí para acessar a placa, que eu e a Janaína já colocamos lá no LinkedIn, aí deixa com ela. Fica à vontade. Mas meus parabéns aí. Muito legal. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Que isso. Gente, eu acho que eu só tenho 5 minutos, porque nós temos uma reunião, né, Janaína? E eu tô um pouquinho esgotado, saí de 3 dias de febre aí, mas como é que diz o outro? Melhorei, aí eu volto animado para compensar o atraso aí. Vamos fazer a última perguntinha. Aí, gente, Jana, hoje é o que eu vou falar. Hein? Aí todo mundo abre a câmera para a gente tirar uma foto. Para não esquecer. Nossa, eu já fiz isso antes. Bom, mais alguma pergunta? Então vamos tirar uma foto com todos aí, a gente tentar aparecer. Se você puder tirar a tela, é bem-vinda, óbvio, mas vamos aparecer só a gente aí, o Ronaldo. Beleza. Deixa eu tirar aqui a tela também. Carlos Scarpano. Scarpano, né, Carlos? Como é que eu faço para parar a apresentação aqui? É Scarpato mesmo. Scarpato. Eu cortei ali. Não é só vocês pegarem aí, professor? É interromper ali embaixo do lado direito. Ô, Jonathan, nenhuma pergunta? Eu acho que o Jonathan tá cansado. Hoje eu tô quietinho. Vai ter a sua, né? Aí a gente tá esperando. Beleza, gente. Jana, nós estamos aí apostos aí. Todos bonitos na foto. Opa! Ô, Matheus. Tudo bem, Nácio? Foi, professor. Prova final, né, Matheus? Gente, muito obrigado pela cordial atenção novamente. Nós vamos, semana que vem, a gente vai